Olá pessoal, meu nome é Jefferson Moraes, eu sou consultor em etiqueta e comportamento. Estou aqui para falar com vocês sobre etiqueta. O que é etiqueta, afinal de contas? As pessoas ouvem, mas às vezes não sabem do que se trata. Etiqueta basicamente são regras de comportamento que visam melhorar o convívio em sociedade. Eu sempre digo que a base da etiqueta é a educação e o respeito. Se eu entendo, se eu compreendo que a base da educação é o respeito e a educação, eu consigo me virar, entre aspas, em toda e qualquer situação, por mais constrangedora que ela seja, por mais complicada e difícil que ela possa ser, eu vou conseguir sair dela sem passar vergonha. E a etiqueta existe para que a gente possa tornar o convívio em sociedade muito mais agradável, mais harmonioso, mais prazeroso. Porque nós não somos ilhas, nós não podemos viver de forma isolada. Nós precisamos conviver com as pessoas. Então, por que não tornar esse convívio mais agradável, E a etiqueta está aí para nos auxiliar nesse sentido. Existem algumas regras que nunca saem de moda. Por mais que a rotina seja exaustiva e cansativa, bastante corrida, não devemos nos esquecer da boa educação que nossos pais, nossos professores procuram nos passar quando ainda somos crianças. E é importante lembrar que a etiqueta não tira férias, Então, assim, como primeira dica, não é por ordem de importância, todas as regras são importantes, mas só para a gente poder começar, para quebrar esse gelo, gostaria de falar sobre uma hierarquia natural que existe na humanidade, Nós temos que prezar sempre por essa hierarquia. Então, os mais novos, eles devem sempre respeitar os mais velhos. Isso é uma questão cultural em qualquer parte do país ou qualquer parte do mundo. Nós sempre devemos utilizar as palavras mágicas bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado, me desculpe. As pessoas às vezes, pela correria do dia a dia, acabam esquecendo ou não fazendo isso porque isso aqui já é coisa do passado, mas não é bem assim. A etiqueta não sai de moda. E essas palavrinhas mágicas, nossos pais, nossos professores sempre procuram nos ensinar desde crianças. Então devemos cultivar cada dia sempre mais. Segure a porta para a pessoa que está querendo sair ou entrar de algum lugar. E se tiver alguém querendo entrar com você, dê a preferência para ela entrar, não importa a idade, se é uma criança, se é uma pessoa mais velha, mais nova que você, não tem importância, a educação em primeiro lugar. Então sempre dê a preferência a ela. Se ela não quiser entrar, claro, você vai, mas preferência sempre a outra pessoa. Bata na porta e peça licença antes de entrar, são pequenos gestos, pequenos detalhes que fazem toda a diferença no final das contas. Durante uma conversa, procure manter uma distância agradável da pessoa. Tem pessoas que às vezes ficam muito próximas e fica uma aflição danada quando a pessoa fica colada em você. Então mantenha uma distância confortável, segura, E também evite ficar tocando na pessoa. A pessoa não é touchscreen, não é uma tela de tablet, um celular para ficar tocando, pegando na pessoa. Tem pessoas que agarram a gente e não tem graça, isso aí não é legal. Tem pessoas que ficam realmente nervosas quando encostam em você. Então evite contato físico durante uma conversa. Seja pontual. O tempo da outra pessoa é tão importante quanto o seu, então não cometa essa gafe de ficar atrasando. Eu costumo dizer o seguinte, se você consegue chegar cedo ou chegar na hora para ir numa audiência do fórum, que você respeita o que o juiz determina, então você consegue se programar e automaticamente você vai conseguir se programar para outras ocasiões também, A etiqueta do Wi-Fi. Quando nós vamos visitar alguém, muitas vezes, isso acontece muito hoje em dia, a gente se preocupa mais em saber qual é a senha do Wi-Fi que a pessoa tem em casa do que saber como ela está. Então, assim, uma dica importante e preciosa, devemos valorizar o contato pessoal. O mundo virtual é importante, tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais, mas nós temos que valorizar o convívio pessoal. Então é importante deixar um pouco de lado o mundo virtual e procurar passar mais tempo com as pessoas que estão à nossa volta. Na vida profissional, pessoal, nós temos que ter uma atenção redobrada, porque nós somos avaliados e analisados a todo momento. A nossa imagem no ambiente de trabalho deve transmitir credibilidade e eficiência. Então a dica de ouro aqui para o ambiente de trabalho é mantenha a sobriedade, profissionalismo, seriedade e discrição em tudo que você fizer no ambiente de trabalho. Nas redes sociais, pessoal, nós temos que cuidar muito aquilo que a gente posta. Muitas vezes a gente publica uma frase ou uma imagem pensando em dar um sentido àquilo, mas as pessoas interpretam de outra forma, então muitas vezes aquilo acaba calando de forma negativa. Aquela mensagem que eu queria passar acaba não sendo interpretada corretamente e a interpretação errada acaba ocasionando um efeito em cadeia tão negativo e tão complicado que é difícil de reverter depois. E pode acontecer de a gente perder uma amizade importante, perder contatos profissionais.
Então eu devo lembrar que a palavra escrita tem uma dimensão e um peso diferentes da palavra falada. Por isso que é importante tomar muito cuidado no que a gente posta nas redes sociais. Tanto no mundo virtual quanto no mundo real, nós temos de evitar alguns assuntos devido à sua polêmica. Exemplo, religião, esportes e política. São 3 assuntos que a gente deve evitar tanto à mesa, em qualquer outra situação, porque gera muita polêmica. Cada um tem sua crença, cada um tem o seu partido político, sua ideologia política, cada um tem o seu time do coração. Então vamos deixar de lado essas diferenças, vamos evitar comentar isso, se for comentar de uma forma agradável, saudável, com brincadeiras, mas não para polemizar ainda mais aquilo que já é polêmico por si só. Até porque no final das contas não vai adiantar você querer convencer a pessoa a acreditar naquilo que você acredita e vice-versa. Em suma, pessoal, devemos lembrar que para mantermos um bom convívio em sociedade, temos de agir com respeito, cordialidade e educação, sempre procurando evitar fazer aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. E eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dessas dicas. E eu tenho uma frase muito importante que diz assim: educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. Um forte abraço para você e muito obrigado pelo seu carinho.